Alô, boa tarde, sou o doutor Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que continue fazendo, é muito importante para mim. Quero agradecer também aos meus 184 amigos, era 185, mais um saiu, né? Posso fazer o quê? Convido de volta. Eu peço desculpas se eu o ofendi, mas a gente tem que sempre entender que a democracia, né, é viver os contrários, é ouvir aquilo que a gente não gosta, mas é fundamental que a gente respeite a opinião de todo mundo. Eu também quero dizer o seguinte, que de segunda a sexta, eu deixo aqui no meu, abaixo, o meu telefone, o meu e-mail e o link do meu blog. Qual a vantagem de você acessar o meu blog? De segunda a sexta você lê um artigo inédito, um artigo novo sobre política, sobre direito, sobre economia, de vários assuntos. Vantagem, nos mantermos atualizados. É sempre importante a gente se manter atualizado. Bom, gente, eu tenho que me expressar hoje de um assunto que é muito polêmico. Eu me preocupo com ele, é a questão do armamento. Né? A política não é uma crítica ao governo Bolsonaro, porque todo mundo sabe que ele é um dos maiores incentivadores da arma. Né? Ele sempre faz gestos de metralhadora, né? No momento todos os momentos que ele pode, ele sempre faz uma direção de uma metralhadora como se estivesse disparando em alguém, né? A família dele só vive com arma de fogo, isso não é crítica, é uma realidade, eu respeito, é a opinião deles, mas só que isso cria uma situação complicada, né? E eu estou vendo aqui que o ministro Fachin, né? O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal concedeu três liminares, né? Em ações, né? Proposta ao STF, não foi uma de vontade do ministro Fachin, apenas ele como relator, o sorteio, né, quando ingressa com a ação no Supremo Tribunal Federal, é sorteado o ministro e ele vai ser aquele relator, vai votar e tem condições de conceder liminar ou não, né? Mas ele tem poderes pessoais, né, vamos dizer assim, né, para decidir. Então ele concedeu essas liminares, né, retirando, tornando inconstitucional algumas partes, né, vamos dizer assim, partes do decreto de Bolsonaro que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, que é a lei, né, a lei que foi aprovada em 95. Acho que teve até um plebiscito para isso, né? E ele com muita, eu gostei da decisão do ministro Fachin, porque ele está dizendo o seguinte, né? Vou ler aqui, eu estou usando como fonte o Estado de São Paulo, que é um dos maiores jornais, né? Que diz assim, né? Abro aspas, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu liminares em três ações para limitar a posse de arma de fogo e a quantidade de munições que podem ser compradas. Né? Fachin considerou o aumento do risco de violência política com o início da campanha eleitoral e suspendeu trechos de decretos, né, do presidente Jair Bolsonaro que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. As decisões ainda serão levadas ao plenário. É óbvio que o plenário, lá com os 11 ministros, é que vão tratar, dizer se é inconstitucional ou não. Mas a liminar é um remédio jurídico muito importante e que ele entendeu que a plausibilidade, a verossemelhança, né, o fumo boni iuris, né, como diz assim, a fumaça do bom direito. Então, o juiz ele decide uma liminar quando ele enxerga essas possibilidades, né? Quando ele vê que corre risco de perda de prejuízo, né, ameaça, então ele se entende, o fumus bonius, a fumaça do bom direito, né, o verossemelhança, quando tem muita veracidade, né, mesmo as provas não sendo ainda acostadas aos autos, mas há evidências claras de que realmente aquele direito está sendo violado. Então essa decisão liminar tem essa finalidade. Né? E aí é muito importante que a gente tenha essa compreensão, porque eu sou contra ao desarmamento, porque eu acho que o armamento, né, as pessoas não podem ficar disputando na rua quem tem direito ou não com a arma. Né? É muito absurdo isso, porque se não tomar uma providência, é capaz de ficarmos isso. Então, dizia o que muda com a decisão do ministro Edson Fachin? Pergunta o editorial, a matéria do jornal Estado de São Paulo.
Fachin suspendeu nesta segunda-feira, 5 de setembro, né? De setembro é eu que falo, trechos de decretos editados pelo governo federal com flexibilizações para o porte de armas. O ministro decidiu que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada para quem demonstrar necessidade concreta, por razões profissionais ou pessoais. Realmente, eu acho que um advogado, vamos dizer assim, um investigador da polícia já tem, mas vamos dizer assim, um oficial de justiça e a outros, fiscal do Ministério do Trabalho e companhia, fiscais da saúde, né, eles têm, às vezes, necessidade de ter uma arma de fogo. Agora, distribuir arma de fogo a bel prazer para qualquer cidadão, por exemplo, eu sou advogado, eu posso até ter direito, eu não quero. Pode me dar uma arma, a melhor arma mais cara do mundo deve estar perdendo tempo, porque eu vou jogar no lixo. Porque para mim a arma não serve para nada. Quem tem o monopólio da violência é o Estado. Quem tem que cuidar da segurança pública é o Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que investiga, né? A Polícia Civil investiga, a Polícia Militar faz a profilaxia, ou seja, garante a segurança, a harmonia, e a Polícia Rodoviária Federal controla as rodovias, a Polícia Rodoviária Federal controla as rodovias, a Polícia Federal apura e investiga os crimes de ordem federal e assim sucessivamente, cada um na sua competência. Eu quero uma polícia organizada, uma polícia bem paga, uma polícia preparada. Infelizmente, no Brasil, a polícia ganha muito pouco, tanto na Polícia Civil quanto nas polícias militares, Rodoviária Federal e também Polícia Federal. Claro que tem super salários nas polícias, eu sei que tem, mas é mera exceção. A regra, o policial ganha muito pouco e não é treinado, é despreparado e, infelizmente, porque não tem uma política no Brasil, a gente não tem política de segurança pública. Porque segurança pública não é polícia na rua armada agredindo o cidadão. Segurança pública é um conjunto de governo, é uma política de governo. Ele tem que ter esgoto sanitário, tem que ter ruas bem iluminadas, bem calçadas, ele tem que ter boa escola para as crianças, ele tem que ter bons hospitais, ter moradia digna para todas as pessoas, não submeter as pessoas a morar sobre os esgotos, sobre a sujeira, como a gente está acostumado no Brasil. Isso é falta de segurança pública. Porque o Estado ele tem que garantir a vida, ele tem que garantir bem-estar da sociedade. Ah, porque eu tenho muita violência. Só tem violência por falta de educação. Ela não sabe, a criança que nunca foi a uma escola, ela não sabe ter educação, porque ela não recebeu educação na escola. Ah, claro que a educação dos pais é fundamental. Eu não estou aqui, acho que o pai tem que educar e a mãe tem que educar. A escola aprimora, a escola ensina técnicas de você crescer, de você despertar, vamos dizer assim, o seu mundo científico, né, o mundo da ciência. Mas o pai, coitado, que nunca foi a uma escola, aí não tem o que ensinar. Infelizmente, porque o Brasil nunca se preocupou em dar educação boa para os seus filhos. E isso é que gera violência. Agora, vamos armar, vamos botar uma polícia com metralhadora para matar bandidos. Não, isso é errado. Não é falta de segurança pública. Só tem bandido nas favelas do Rio de Janeiro porque o Estado foi incompetente. Só tem bandido nas favelas das grandes cidades pela incompetência do Estado, que deixou, né, que não amparou a sociedade. Né? Isso é falta de segurança pública. Agora, armar essas pessoas particulares, criando milícia, isso não vai melhorar em nada, muito pelo contrário, vai piorar. Eu sei que o presidente Bolsonaro defende a arma, como essa semana, no discurso que ele fez para mulheres no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele disse que a mulher devia carregar uma arma na bolsa ao invés de carregar a Lei Maria da Penha. Eu acho que isso é um absurdo. Mas eu respeito a posição do presidente, está falando para o grupo deles, foi para a turma que acompanha, para mulheres bolsonaristas. Eu respeito demais. Agora, eu acho que é um absurdo a mulher. Eu acho que a mulher tem que carregar, sim, na bolsa, uma rosa, tem que carregar na bolsa a Lei Maria da Penha, que foi criada para defender, para combater a violência contra a mulher. Gente, é um absurdo. Nós temos as últimas estatísticas. A cada 7 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Tem que acabar com isso. Não é armando as pessoas ou armando as mulheres que nós vamos resolver esse problema. Nós só vamos resolver esse problema quando o homem perder o machismo,
perder essa vergonha de achar que é superior. O homem não é superior à mulher, o homem tem que tratar a mulher com igualdade, com dignidade, com respeito. Ah, não quer, não, fulano não me quer mais, paciência, vá à luta, arrume outra. Não vá matar a mulher porque ele abandonou. Isso é machismo, isso é ignorância. Ah, não, mas esse povo precisa estar armado. Isso é um absurdo, entendeu? Arma não serve para ninguém, né? Então aí diz o seguinte, voltando aqui ao texto, eu estou usando como, repito de novo, acho que como fonte o Estado de São Paulo. Qual foi a justificativa apresentada pelo ministro Fachin? Né? A pergunta. A decisão liminar diz que o início da campanha eleitoral exaspera o risco de violência política. O risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o provimento cautelar, que é a medida, escreveu o ministro. Em sua decisão, Fachin disse que a Constituição condena a privatização dos meios de violência legítima. Ele disse que a União tem o dever de mitigar os riscos do aumento de violência e que esse controle deve ser exercido também sobre os agentes privados. O dever de proteção à vida não se esgota apenas no controle interno do exercício sobre os agentes do Estado, observou. O governo o governo federal é que tem que garantir a vida e garantir a violência. O monopólio da violência é do Estado. Então, só quem tem o direito de andar armado no Brasil são as autoridades, as polícias civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, exército, marinha e aeronáutica, tá? Que tem outra função, mas estou usando só as forças. Armar o povo é criar violência. Isso é falta de segurança pública. É um governo incompetente que não sabe como governar e fica criando subterfúgios para ameaçar. Porque o que é uma pessoa com uma arma na cintura? Ele só vai ameaçar cada vez mais o cidadão, que se sente desprotegido pela ausência do Estado, que não controla a violência, né? Que é a obrigação do Estado controlar a violência. Qual foi o trâmite, entendeu? Então, a gente precisa entender que o Estado não pode armar todo mundo, principalmente numa eleição, né? Eu tenho que abrir aqui um parêntese, mas que é de suma importância, porque a semana passada, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pela condução do processo democrático, do processo eleitoral, através da distribuição de urnas, da apuração dos votos, da diplomação dos vencedores, né? Aquele que ganhou a eleição será diplomado e a partir desse momento, ele está, como dizer assim, com todas as regalias que o poder legislativo lhe permite. Então, o que acontece? Na semana passada, o TSE proibiu, ao longo de 100 metros, que as pessoas não cheguem armadas nas sessões eleitorais. Medida corretíssima, porque você não pode tá numa fila para votar e uma pessoa com arma na cintura, tipo, ameaçando para você votar no candidato A ou candidato B. Isso pode acontecer? Pode, claro. Outra coisa, não desafie, não vá para a sessão eleitoral e querer levar o telefone celular para a urna. Quando você assinar lá, entregar o seu documento, você leva o seu título, um documento de identidade que tenha sua foto, aí entrega lá o assistente, passa pelo mesário, ele acha você numa lista, você assina, né? E o presidente, que é o presidente daquela sessão eleitoral, ele digita o seu título, libera para você votar. Naquele momento, você deixa o telefone celular ou com alguém da sua família ou com o mesário, para quando você for à urna, você vai sozinha e lá você digita os números ou o nome dos candidatos e vota de forma secreta. O voto, gente, é secreto. Por que o voto é secreto? Para garantir a sua liberdade de você votar em quem você quiser, né? Você não pode revelar, porque, por exemplo, se você terminou de confirmar lá, você digita o número do candidato, por exemplo, eu vou votar para senador, sei lá, um número qualquer, 3 números, x. Quando você aperta a tecla verde, você confirmou o voto. Aí se você disser, eu votei no senador fulano, você cometeu um crime. Você vai preso ou presa, ser encaminhado para o juiz vai liberar só através de mandado de segurança. Tá? Um habeas corpus para contratar um advogado, um defensor público para lhe soltar. Só no final da eleição, você vai ficar o resto do dia. Imagina se for 8 horas da manhã.
Você vai ficar o dia todo preso na delegacia porque você, por falta de conhecimento, declarou seu voto. Então não declare seu voto para ninguém. Qual é a importância de você não levar telefone? Porque em regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, os chefes do tráfico, os chefes das milícias, o que é que eles podem fazer? Eles podem exigir que o morador da favela da Rocinha, favela da Mangueira, favela da Tijuca, assim sucessivamente, olha, você filma o voto e traz aqui para eu ver se você votou no candidato que eu estou mandando. Isso não pode acontecer, tá? Porque o voto é secreto desde 1934. Foi uma das maiores armas, uma das maiores conquistas do povo brasileiro foi o voto secreto. O voto é secreto, o voto é livre. Está na nossa Constituição. A questão do voto obrigatório, você não é obrigado a votar, né? Deixa bem claro. Porque você tem lá, você pode anular o seu voto, você pode votar em branco, você pode votar no seu candidato. Eu prefiro essa última opção, que você escolha com dignidade, com vontade, com garra, todos os candidatos e vote neles, consciente que eles vão melhorar o seu país. Agora, você é obrigado a comparecer a uma sessão eleitoral. Isso um dia, quando os políticos brasileiros criarem vergonha na cara, eles alteram o Código Eleitoral. Isso não está na Constituição. A obrigatoriedade do voto não está na Constituição da República Federativa do Brasil. Ele está no Código Eleitoral, que é de 1937, se eu não me engano, foi na época da ditadura de Getúlio Vargas, então ele tornou o voto obrigatório. E até hoje, por uma questão de história, sempre a maniar, porque o brasileiro é muito relaxado, o brasileiro não cumpre com suas obrigações, se a gente não tornar o voto obrigatório, no dia da eleição ele vai à praia e não vai votar. Isso é mentira. É um disfarçatez, desonestidade dos políticos. Se o voto não fosse facultativo, como é o meu sonho de um dia ver o voto facultativo, todo mundo vai votar porque o povo quer mudança. Quando você quer mudança, só existe uma solução de você mudar esse país, através do voto, né? Então, essa digressão que eu fiz, né, falando de violência, e agora eu mudei para a importância do voto, é exatamente porque que essa medida do desarmamento vai contribuir para que você vote de forma tranquila. Você escolha o candidato que melhor lhe convenha. Aquele que, se você acha que o candidato A é o melhor, vote. Se você acha que é o B, vote. Agora, não revele para ninguém o seu voto. E também não vá brigar, desafiar, como os bolsonaristas estão propagando, que vão levar celular para as urnas, que vão entrar armados. Não vão, eles vão ser presos. E cabe ao juiz lá, eleitoral, soltar depois, não importa. Mas vão responder por crime. Então você, cidadão brasileira, que tem responsabilidade, que tem família, não compre essa briga estúpida. Vá no dia da eleição, compareça na sua sessão eleitoral e vote com festa, com fé, com carinho, o candidato que você escolheu, que você acha que é o melhor, e vamos aguardar a festa. A festa da democracia, festa sem violência, uma festa sem arma na cintura. A arma na cintura é para os agentes da polícia, do governo e não do cidadão brasileiro. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Não, antes da eleição a gente ainda se fala. Muito obrigado mesmo e até outra oportunidade.